Bom dia, bom dia. Hoje é dia 9 de setembro de 2024. O dia está começando, é meia-noite e 8. Ontem, né, uma vez que é meia-noite e 8, ontem, dia 8 de setembro de 2024, nós fizemos essa festinha de apresentação da minha filha Joana, da nossa filha Joana, para a família, né? Veio alguns amigos que são muito chegados, são como irmãos, né? Mas eu convidei mais a família, mas senti no coração de convidar alguns amigos, porque tem amigos que gostam muitas vezes de nós mais do que a família, são amigos que eu considero da minha família, né? E tá aqui, ó. Fiquei até 3 horas da manhã fazendo esse arco, né? Soprei as bolas na boca e eu falei com Deus: Deus, me dá forças para fazer esse arco. Coloquei o tapete, eu tenho essas mesinhas aqui desde o aniversário da Diana. Meu cunhado Silberto fez. Meu cunhado Silberto tinha feito esse abajur para Diana. Aí eu falei, pô, tudo a ver com a festa da minha Joaninha. Aí eu colei esse adesivo. Eu tinha esse caixote pintado de vermelho, né? Meu cunhado Silberto também fez essa garrafa, não sei se dá pra ver, tem uma flor. Tinha um pisca-pisca, pena que queimou, porque se ia acender. Aqui tava cheio de marshmallow, né? Aí eu colei um adesivo da Joaninha. Final de festa, gente. Tem essas bandejas também, que tava cheio de docinho do aniversário da Diana. Peguei papel e cobri os meus potes aqui, meus vasos, porque eles são verdes, essas flores também. Eu tinha aquele estrado ali, que o João ia jogar fora. Eu falei, tá maluco, menino? Esse estrado aí... Não, não, não. Aquele ali que o João ia jogar fora. Esse aqui o João ia jogar fora. Botei umas plantinhas que também já tenho há um tempão, né? Tinha comprado isso aqui também, de botar bola. Esse tapete também, lavei ele bem lavado, já tem esse tapete há um tempão. O Spike que gosta de deitar nele, o Spike é dessa cor. Mandei imprimir a foto da minha Joaninha, vou mostrar para vocês. Primeira vez, a foto da minha Joaninha, né? Aí imprimi em papel autocolante algumas Joaninhas. Colei alguns adesivos na parede, como vocês podem ver. Ah, o bolo que eu pedi a minha sobrinha Larissa, ela é boleira. Ela botou de 2 meses, que é a idade da Joana, mas na verdade ela já tem 2 meses e 10 dias, né? Joana. Aqui tá o bolo da Joaninha. Joana Sara Gabriele. A pergunta, né, que todo mundo fala. Joana Sara Gabriele. Por que esse nome? 3 nomes. E muita gente, não, tá estranho, nome comprido, nome. Por que Joana Sara Gabriele? O nome da minha filha, na verdade, é outro. Foi registrado com outro nome. E me perguntaram se eu queria trocar. Sim, eu quero trocar. E por que Joana Sara Gabriele? Joana, porque um dia eu olhei para minha mãe e comecei a chorar, porque a minha mãe é uma era porque não é mais isso. Minha mãe está viva, porque crente não morre. Crente adormece e acorda olhando nos olhos de Deus. E eu, olhando para minha mãe, eu falei, poxa, minha mãe é uma guerreira, cara. Minha mãe, ela tá lutando para viver. Minha mãe era cortadora de cana,
né, lá no meio do mato, igual aparece esse pessoal aí sem terra. Minha mãe era ganhando aquele salário, ganha acho que centavos que ela falou, tipo 2, 3 reais, 5 reais por dia. Levava marmita para comer no meio do mato, aí ficava cortando, né? Minha mãe veio aprender a ler e escrever, já estava com 55 anos. Minha mãe se matriculou para aprender a ler e escrever. Uma mulher que vivia sorrindo, uma mulher de bem com a vida, uma guerreira, né? E Deus me deu um sonho. Eu estava falando aqui que Deus me deu, nós fizemos aqui uma oração, eu trouxe uma palavra, meu filho Júnior fez a oração. É muito difícil para mim juntar, era muito difícil para mim juntar meus 3 filhos. E hoje, Deus, para a glória de Deus, eu juntei os 4. Joana, que chegou agora, e os meus 3, eu consegui juntar e tirar bastante foto com meus 4 filhos. E a palavra que Deus me deu hoje, que eu trouxe, está em Esaú. Esaú e Jacó. E a palavra fala que, eu até errei na hora, estava falando Jacó, né? Mas não, é Esaú e Jacó. Que Jacó, ele sabia o valor que tinha a primogenitura. Ele observava Esaú, sabia que a primogenitura pertencia a Esaú e sabia o valor que tinha. E Esaú, ele não sabia o valor. Ele tinha algo que era precioso, mas ele não sabia o valor que aquilo tinha. E um dia, quando ele chegou, ele com fome, vendo Jacó fazendo uma sopa, e eu fui falar daqui que foi como Deus me deu. Uma sopa, fiz canjica, fiz sopa de ervilha, né? Fiz a pipoca, que até pedi as meninas para socar ali dando meu caixote vermelho. Fiz cachorro quente, fiz docinho, fiz um outro bolo, por isso que esse bolo ainda não foi cortado. Minha sobrinha já até riu, tô aqui apreciando ele porque eu fiz um outro bolo para servir os convidados, né? E Jacó fazendo aquela sopa sem tempero, sem ervilha, sem milho para comer. Esaú chega e pede a sopa. E Jacó fala com ele, eles abrem ali uma negociação, e aquela sopa sem tempero, sem linguiça, sem bacon, é trocado pela primogenitura de Esaú. Só que lá para frente, Esaú descobre a importância do que ele tinha. Agora que já não tem mais, Esaú começa a perceber o quanto aquilo ali era importante. E a palavra fala que Esaú, ele chora agora aos pés de seu pai Isaque, né? Eu até errei aqui hoje, eu fui dormir ontem, gente, mais de 3 horas fazendo esse arco. Pedi a Deus para me dar força, para me dar ideia, porque eu sou, quem me conhece sabe que eu sou péssima em decoração. E eu acho que ficou tudo muito lindo, cara. Deus veio me mostrando festa da Joaninha, né? Então, eu acho que ficou muito lindo aos meus olhos, com a ajuda de Deus. E Esaú, ele vem e ele, junto com... Aí eu falei errado, falei Jacó, mas é Isaac. E Esaú agora chora aos pés do seu pai Isaac. E quando ele vem chorando, ele vai e fala: pai, tem uma bênção. Ele quer a primogenitura de volta. E Isaac fala que não é possível. Ele perdeu, não é possível mais pegar aquilo que perdeu. E Esaú, ele chora e fala assim: pai, não dá uma benção. Foi comentado aqui, e eu nunca esqueço, que a primeira vez que eu li essa passagem, e a palavra fala que Esaú, ele chorou muito, ou seja, um choro de pranto, um choro de dor, ao perceber o que ele tinha feito, o que ele tinha perdido, e que seu pai não podia devolver. Não podia, não tinha mais jeito. Perdeu, acabou, não tem jeito. E ele chorando ali, perguntando: pai, não tem uma benção, uma sequer. E seu pai ali, ele abençoa. Isaac abençoa ele com outras bênçãos, faz uma outra promessa, uma outra palavra de bênção sobre a vida de Esaú. Então tem coisas na nossa vida que são preciosas, é o que Deus está falando hoje.
Foi a palavra que Deus me deu na apresentação da minha filha Joana. Tem coisas que na nossa vida são preciosas, tem coisas na nossa vida que são um presente de Deus, tem coisas na nossa vida que foi separada por Deus, e por não termos conhecimento daquilo que temos nas nossas mãos, nós trocamos por um prato de sopa de ervilha, de lentilha, sem bacon, sem linguiça, sem tempero, algo sem valor. Deus está hoje falando para que nós venhamos a tomar cuidado, a zelar pelos presentes de Deus. Uma vez eu perdi algo na minha vida e eu falei, Senhor, mas não era de Deus? E Deus falou para mim, o homem, Deus falou exatamente dessa maneira, o homem tem o poder de quebrar os presentes que eu dou. O homem tem o poder de quebrar os presentes que Deus dá. Deus dá o presente, mas a gente não zela. Tem muita gente trocando a primogenitura, ou seja, algo de valor, por um prato de sopa sem linguiça, sem bacon, sem tempero, sem nada. E depois vem chorar. E quando Isaac ele abençoa Esaú, ele vem abençoando Esaú com outras bênçãos, ou seja, a partir do momento que eu errei, eu perdi, e Deus falou, não tem mais jeito, porque uma vez Deus me deu essa pregação, foi falada aqui hoje, eu tinha que pregar e Deus me deu essa pregação. Tem coisas na nossa vida que Deus não vai ressuscitar. Tem coisas que na nossa vida que por bobeira nós perdemos e agora acabou. Então o que a gente vai fazer? A gente não vai ficar chorando. Chorou? Cessa teu pranto. Coloca a tua boca no pó, porque talvez haja esperança. Esperança de começar uma nova história. Isaac agora abençoa Esaú com novas promessas, de uma nova história começando a partir daquele momento, de que ele tomou consciência de que o que ele tinha na mão tinha valor, mas ele perdeu. E é assim, com essa palavra maravilhosa, que eu quero deixar a apresentação da minha filha Joana, a família, os amigos, a sociedade. E por que Márcia? O nome é Joana. Um dia Deus me deu um sonho. Pelo João ser um excelente pai, um pai presente, eu falei aqui hoje, na hora antes da oração, eu vim trazendo essa palavra e falei isso. Por o João ser um bom pai, um excelente pai, eu observar o cuidado dele com os meus filhos, o carinho dele com os meus netos. A minha sobrinha Larissa, quando ela teve o Gabriel, o João enlouqueceu pelo Gabriel. O João queria adotar o Gabriel. Eu falei, amor, o Gabriel tem pai e tem mãe, né? Que ele queria adotar uma criança que tinha pai e mãe. E era louco pelo Gabriel. Depois foi nascendo um monte de neto. E ele sempre com maior paciência, com maior carinho, com maior amor, zeloso pelo que ele tem. Eu observando o João nessas situações, eu comecei a desejar dar a ele mais um filho, né? Dar mais um filho. Eu comecei a orar, porque eu falei aqui, eu orava mulheres estéreis e elas davam a luz. Eu orava, às vezes eu estava dentro da igreja, Deus falava, vai lá, toca no ventre dela, e eu tocava, orava, profetizava, e daqui a pouco aquela mulher falava, tô grávida, eu engravidei, né? Então, Deus mandava eu orar e a pessoa orava, né? Não é quando eu quero, não é no momento que eu quero, não é eu que oro e a pessoa começa, não, é Deus. Eu só mandava tocar, a unção vem de Deus, a palavra vem de Deus, é uma palavra que vem dos altos céus de Deus, e a mulher vinha e gerava. E lá estava eu, laqueada, estéril, orando, outras mulheres dando a luz, e eu não. E eu comecei a orar, Deus, me dá mais um filho para eu dar de presente. E eu estava vindo, tinha levado a Diana tinha uns 6, 7 anos, tinha levado a Diana na escola, e quando eu estava voltando, eu ficava o tempo todo, Deus, me dá mais um filho, me dá um filho. Aí eu falei, pô, Deus, o que é melhor? Eu só quero engravidar uma vez, um menino ou uma menina, porque eu só quero engravidar uma vez. Eu falei, Deus, eu tenho medo de vir menina e o João deixar as meninas de lado, como é que vai ser? Aí Deus foi e falou, me pede 2.
E eu ali fiquei impactada, porque eu estava há um tempão pedindo a Deus um filho. E Deus fala no meu ouvido, me pede 2. Quando Deus acabou de falar, é uma pontinha que tem lá no final da rua. Tem a ponte grande aqui que foi feita, a ponte nova. Tem uma pontinha lá embaixo. Vinha um homem com o celular na mão e o homem vinha falando altão. Nasceram 2, um menino e uma menina. Qual que você quer? Fica com os 2. E enquanto aquele homem falava alto, ele ia embora, sorrindo de orelha a orelha, falando dos gêmeos, eu fiquei impactada. Eu lembro que na época eu achei, por isso que profecia não se explica. Deus só falou, me pede 2, veio aquele homem, eu vi que Deus estava falando comigo, mas eu achei que Deus fosse me dar gêmeos. E aí eu continuei orando, e Deus me deu um sonho. Deus me deu um sonho de um menino, eu sonhei que eu estava abaixada, Deus em pé ao meu lado, e Deus me mostrava algo, e eu ficava olhando. Aí eu vi um menino, em torno de 1 ano e pouco, uns 2 aninhos, pequeno, né? Uns 2 anos, eu só vi pelo tamanho, não pela idade, mas como fosse 2 anos, pequeno, e ele jogava uma bola com as mãos para alguém, mas eu não via esse alguém. E depois aparecia ele chutando a bola. E quando ele chutava a bola, eu já me via pegando ele no colo. E quando eu pegava ele no colo, eu já não estava mais ao lado de Deus. Eu estava ali pegando ele no colo, ou seja, eu já não estava me vendo. Eu pegava ele no colo e eu com cara de espanto, eu falava assim, não, meninas são assim mesmo. São mais frágeis, mais delicadas. E com ele no colo, eu ia até onde estava a menina. E quando chegava lá, tinha uma menina caída no chão, deitada, de barriga para cima, com carinha de manhosa, né? Como se tivesse a bola derrubado ela, mas não estava chorando não, só aquela carinha, com aquele sorrisinho lindo e aquela carinha de manhosa. E eu acordava, não, e eu botava ele no chão e falava assim, vai brincar, que a mamãe vai fazer comida, e estava numa espécie de galpão. E eu fui também, guardei esse sonho. Passado um tempo, a gente estava ali no Ministério Oliveira, a igreja do meu filho, dentro da Vila Aliança. Nós tínhamos uma igreja pequenininha ali, num lugar de poder, uma igreja pequena que nós orávamos do lado de dentro. As pessoas manifestavam na rua, a gente tinha que ir lá na rua para trazer a pessoa manifestada para dentro da igreja. Podíamos expulsar do lado de fora? Podíamos, mas o mistério de Deus está dentro da casa. O mistério de Deus não está fora da casa. O mistério de Deus está do lado de dentro. Então a gente trazia a pessoa para o lado de dentro, ali a gente orava, repreendia o demônio. E nesse mistério tinha um profeta lá, o evangelista Carlos. Né? As pessoas não gostavam nem muito que ele entregava a profecia, porque ele entregava e virava uma vigília, né? Falava pra caramba. E um dia Deus não usa. Tem gente se perdendo nisso comigo. Deus não usa profeta para mim. Deus não usa. Tem o que tá muito ruim. Dá para contar nos dedos as vezes que Deus usou profeta para mim. Poucas vezes. Poucas vezes. E eu tava muito ruim. E aí ele virou e falou assim... ele veio entregando profecia para todo mundo. Aí ele virou e falou assim... Varoa. Quando ele falou isso, eu falei... Deus, se não for de Deus, pelo amor de Deus, não tô legal. Não deixa esse homem me entregar nada, não. E aí ele começou a entregar a profecia e me esqueceu. Ou seja, nesse dia não era de Deus. Mas passado um tempo, eu estava dentro da igreja e eu ficava dentro da minha casa, orando de madrugada com a minha mão na barriga e orando, pedindo a Deus. Isso aí foi antes de Deus falou, me pede 2, né? Depois eu continuei também, mas antes eu já estava orando assim, com a minha mão na barriga de madrugada, pedindo a Deus um filho. Senhor, me dá um filho, eu quero. Eu sou chata, gente, porque eu sei que Deus é bom. Se Deus não me falar que não vai me dar, se Deus falar, olha, isso não é para você, para de orar, eu vou ficar orando até Deus falar alguma coisa. Não tem ser humano que faça eu parar de orar. E eu comecei a orar e Deus me dá mais um filho pro João, me dá mais um filho pro João, me dá mais um filho pro João. E aí nesse dia, ele nunca veio aqui em casa, ele nunca veio aqui em casa, não me conhecia direito, nada, não tinha muita intimidade não. Ele nem era da nossa igreja, ele aparecia, entregava profecias e depois ele tinha a igreja dele, aparecia de vez em quando, mas não era nem muito.
E aí ele virou para mim e falou assim: põe a mão na tua barriga agora. Quando ele falou isso, eu não botei. Eu gelei, né? Congelei. Ele põe a mão na tua barriga. Aí eu botei mais ou menos. Aí ele Deus me mostra você andando. Aí ele começou a andar pela igreja. Ele falou assim: Deus me mostra você na sua casa. E ele começou a andar na igreja com a mão na barriga e fazendo como se estivesse orando baixo. Ou seja, ele me via orando, mas Deus não mostrou para ele qual era a oração. E ele falou: eu via saindo de você bolhas. Aí eu até brinquei, então é duas bolinhas mesmo, né? E qual mais? Ainda teve mais profecias. Deus sempre falando comigo, todo dia, como eu cismei que seria Gabriel. Todo dia eu escutava Gabriel e Gabriele. Foi de onde o Gabriele, todos os dias, ouvia gêmeos. Todos os dias. E um dia que eu estava muito mal, o João estava muito mal, eu resolvi contar para o João tudo, as profecias, o sonho, o evangelista Carlos. E aí, nesse dia que eu contei para o João, a gente foi no shopping dar uma volta. Quando a gente pisou no shopping, veio dois gêmeos de um aninho. Os dois correndo, bateram na perna do João e se abraçaram na perna do João. O João olhou para mim com o olho arregalado. Eles soltaram e continuaram olhando. No entorno de 2 anos, essas crianças, gente. E o João me olhou com o olho regalado, porque eu tinha falado: João, todos os dias, ou eu vejo gêmeos, ou alguém grita em algum lugar, Gabriel ou Gabriele. E aí, passados uns dias, na nossa igreja, aqui na Avenida Santa Cruz, Deus foi e usou uma profetisa, a missionária Flávia. Ela virou, estava a Débora, minha filha Débora, na época com 15 anos, já quase 16. Engraçado que Deus veio. A Débora ela já estava doente, Deus já estava colocado no coração dele, ou seja, a Débora já estava doente, a gente não sabia que a Débora estava doente, ou seja, Deus já estava para levar a Débora e Deus permitiu que ela entregasse essa profecia. Então estava a Débora, estava a minha filha também Diana, estava a Maria, missionária Maria, que estava até aqui, lembrou, na hora ela não estava lembrando, mas depois ela lembrou. Tava o Sandro, tava eu, seu evangelista Valdeni, tava Eliane, missionária Eliane, hoje pastora Eliane. E a missionária Flávia levantou, começou a orar, daqui a pouco ela virou e falou: pastora, só eu de coroa, cara, só eu de velha lá. Pastora, Deus me mostrou uma mulher grávida, com maior barrigão. E quando eu perguntava para Deus quem é essa mulher e ficava olhando aqui para o grupo, lógico, o que ela fez? Olhou logo para Diana e para Débora. Se é gravidez, as meninas, né, com 15 anos. Quando eu perguntei para Deus quem é daqui, Senhor, Deus apontava para a senhora e falava: é ela. E Deus me mostrava, aí ela tem pouca Bíblia, né? É missionária, Deus usa muito, mas na verdade tem pouca Bíblia. Ela virou e falou assim: não tem aquela da Bíblia, pastora, que ficou velha, teve filho velha. Aí eu falei: Sara. Ela: sim, Deus me mostrava a senhora igual Sara, porque Deus me mostrava a senhora já assim, um pouco mais envelhecida, mas com maior barrigão, grávida. E aí eu fui na hora, fiquei um pouco constrangida, né? Porque e aí eu fui e falei: realmente Deus tem uma promessa. Deus falou que era para eu pedir 2 filhos. Eu pedi um e Deus falou: me pede 2. E Deus, inclusive, me deu um sonho com 2. Passou um tempo, os anos foram passando. Aí minha filha Stephanie ficou grávida, veio ter o meu neto. Eu tenho 6 netos, fora os sobrinhos netos. Eu falo bisneto, mas não é bisneto, eu erro. É sobrinhos netos, eu tenho muitos sobrinhos netos. E minha filha teve o Gabriel. Por que, que o Gabriel se destaca dos netos? Porque a Stephanie vive aqui em casa. A primeira palavra desse meu neto foi vovó, não foi papai nem mamãe. Eu passei e ele encheu a boca, bobó, né? E vive aqui em casa. E eu até brinquei com a Stephanie. Eu falei: Stephanie, eu já até vi. Essa criança vai me chamar. Eu estava lembrando do sonho, né? Felipe vai me chamar de mãe e não de vovó, porque tu só vive aqui em casa e tu fica mãe, 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 mãe.
Então ela veio engravidar, teve o Felipe. E aí, um pouco depois, gente, passaram-se muitos anos, o nosso telefone tocou. Eu não estou lembrando agora, foi agora no finalzinho de agosto. No finalzinho de agosto, nosso telefone tocou, semana passada, né? E era para nós irmos conhecer Joana, que estava no abrigo. E nós fomos, nos apaixonamos por ela na hora. E foi até muito rápido, não costuma ser rápido. Eu creio que eles viram o quanto a criança interagiu com a gente. E os olhos do João, meu marido não é de falar muito, mas ele é muito expressivo com o olhar. Quem olha para ele sabe o que ele está pensando, o que está sentindo. Ele é muito transparente nessa coisa. E eles autorizaram. Então, esse é o primeiro fim de semana com a nossa filha Joana. Ela tá ali deitadinha, o dia hoje foi agitado para ela, ficou até meio enjoadinha agora para dormir, porque estava cansada, passou do horário dela, como eu falei, já é dia 9. Aí eu consegui dar um banhozinho nela, meio morninho, né? Mas um pouquinho para frio, para poder, que ela estava suada. Aí dei um banhozinho nela, dei uma mamar, ela, como diz o Samuel, capotou ali, tá dormindo tranquilo. Por que Joana Sara Gabriele? Joana, um dia eu falei pro João, se um dia Deus nos der uma filha, ele cumprir a palavra dele, se um dia Deus nos agraciar com isso, será Joana, porque Joana é o feminino de João, ou seja, a minha intenção era João Gabriel. Quando eu cheguei a pensar em gêmeos, eu pensei, a menina vai se chamar Joana e o menino vai se chamar João. E Joana é o feminino de João e também a Joana. Então o nome estava decretado, vai ser esse mesmo. E em homenagem à minha mãe, que é uma guerreira. Por que Sara? Gente, do dia que Deus prometeu ao cumprimento se passaram 10 anos. Nesses 10 anos, nós envelhecemos, desanimamos, mas perante a presença do Espírito Santo de Deus, que eu sei que Ele está aqui, nem por um minuto nós pensamos, Deus é mentiroso. Nunca passou pela nossa cabeça que Deus fosse mentiroso. Mas do tempo da promessa ao cumprimento, se passaram 10 anos. 10 anos esperando a promessa do Senhor, mas nem por um momento nós achamos que Deus fosse mentiroso. Deus cumpriu a palavra dele, no tempo dele. E isso está sendo muito difícil para as pessoas ao nosso redor. Pô, Márcia, por quê? Eu falei, gente, nem assistente social falou, ué, o perfil de vocês é de 0, acho que é de 0 a 12 anos, ou é de 0 a 10 anos, mas eu acho que é de 0 a 12 anos. E deram um bebê para vocês. Eu não falei para ela na hora, falei depois. Eu sonhei com essa menina, Deus me mostrou essa menina. Há 10 anos atrás eu sonhei com essa menina. Eu sonhei com o menino. Profecia não se explica. Eu não sei se vai vir mais um menino por aí ou se o menino que eu vi e Deus falou era o Felipe. Eu vou continuar orando para que Deus possa estar revelando, mas meu coração está tranquilo. Porque para mim praticamente a promessa já se cumpriu. Eu não sei se eu vou vir mais um menino por aí ou se é o menino que eu vi é o Felipe. Mas meu coração está em paz. A promessa para mim já está mais do que cumprida. Eu estou muito feliz. Então, Joana, por causa de João e homenagem à minha mãe. Sara, porque do tempo que Deus prometeu até a palavra se cumprir, 10 anos se passaram. Envelhecemos esperando a promessa do Senhor. Desanimamos, mas nem por um segundo, perante a presença do Espírito Santo de Deus, nós achamos que Deus fosse mentiroso. E por que Gabriel? Que é a pergunta que todo mundo quer saber. Por que Gabriele? Por causa do anjo Gabriel. Não estou preocupada se as pessoas acreditam ou não acreditam. São coisas que hoje eu falei pela primeira vez
com a minha sobrinha Yasmin, coisas que eu não tinha falado a ninguém, gente. Eu sinceramente não me lembro de ter falado para ninguém, porque são coisas tão sobrenaturais que eu tenho vivido junto com Deus, que eu falei com a Yasmin, mas nunca falei, mas hoje eu falei pela primeira vez. Por que, Gabriele? No aniversário de 15 anos da minha filha Stephanie, eu peguei o microfone para falar algumas coisas que seria uma homenagem para a Stephanie e acabei trazendo um pouco da palavra de Deus. Eu tenho uma pessoa que, até da minha família, que me enche a paciência. Toda vez que eu estou pregando, fala, é porque tu fala demais, que não sei o que, gente, eu falo só o que vem na minha mente. E a maioria das pessoas fala, nossa, como Deus te usou, nossa, parece que eu contei a minha vida. Então eu continuo falando e eu estou sentindo aqui de falar, vou falar. Falo mesmo, Deus mandar, falo mesmo. E eu peguei o microfone, era para fazer uma homenagem para Stephanie, mas dentro dessa homenagem a Stephanie, eu trouxe um pouco da palavra de Deus. E tinha uma pessoa lá que ela não me conhecia, nem eu conhecia ela, a gente até brinca, dizendo que era uma penetra, né? É que o pastor Maurício, a festa foi na igreja, uma festa linda dos 15 anos da Stephanie, Deus tinha me mostrado, não tinha R$ 1. Deus me mostrou a festa em sonho e ela aconteceu. Usou o meu irmão Silvio e a Simone, a esposa dele, para estar fazendo essa festa para a Stephanie. Ela fazendo em segredo, porque queria que fosse uma surpresa para a Stephanie, mas queria também que fosse uma surpresa para mim, porque ela sabia o quanto eu queria fazer e eu não tinha R$ 1. Então Deus usou muito. Minha irmã Ana Paula abençoou também, né, nessa festa. Então, foi algo que aconteceu. E essa menina que eu não conheço, que estava lá na festa, depois ela parou e falou assim, Márcia, deixa eu falar com você. Aí eu falei, tá. Eu até pensei, gente, que essa criatura sabe até meu nome. Ela falou assim, Márcia, quando você estava lá em cima com o microfone, falando da sua filha, eu vi um anjo enorme ao seu lado. E eu falei, não, todo mundo vê. O pastor Maurício estava em cima do altar e as pessoas veem. Às vezes, quando o pastor Maurício está pregando, algumas pessoas viam esse anjo andando próximo ao pastor Maurício. E eu falei, não, as pessoas veem esse anjo perto do pastor Maurício. Porque eu pensei, ele estava lá no altar. No altar não, na festa estava lá em cima, né? Aí ela, não, esse anjo estava perto de você e quando você se movimentava para lá e para cá, esse anjo ele te acompanhava para lá e para cá. E ele brilhava muito. E ela foi e brincou. Ela falou assim, inclusive, ele era muito grande, inclusive perto de você ele era maior ainda, brincando, porque eu só tenho 1,49 m. E eu olhei, escutei o que ela falou, mas não dei muita atenção. Uma vez também eu estava dentro da igreja e a palavra está sendo pregada e eu falei, Deus, eu queria ter asas. E o Senhor ia falar, vai Márcia, e eu iria, vem Márcia, e eu viria. Eu queria ter asas para voar. E enquanto eu voasse, te obedecendo, o Senhor falava, vai, eu iria, vem, eu viria. E passou uns dias, eu estava me movimentando, eu estava em pé, dentro da igreja, e conforme eu me mexia, eu sentia como se tivesse duas asas enormes, e eu pensei, que isso? E eu pensava, meu Deus, eu estou vendo isso, tem duas asas enormes atrás de mim. Gente, parece loucura, mas são as coisas que a partir do momento que eu aceitei Jesus com todo o meu amor, eu sou completamente apaixonada por Jesus Cristo. Eu entrei para um mundo sobrenatural, eu entrei numa dimensão muito grande. E olha só, essa dimensão é mínima. Tem gente que tem experiências maiores para contar, tem uma intimidade maior. Quem me dera, até hoje eu ainda não cheguei, mas eu sonho um dia ter um pouco mais de intimidade. Um pouco mais de azeite na minha botija é o que eu peço ao Senhor todos os dias. Que todo dia desce um pouco de azeite na nossa botija. Nós somos a botija do Senhor, o azeite é a presença de Deus, e todos os dias, conforme buscamos, nós recebemos um pouco desse azeite na nossa vida. E aí eu senti essa asa. Passado outro tempo, outras pessoas viram esse anjo ao meu redor, e eu comecei a ficar. E aqui eu estava na igreja da irmã Lourdes, e eu
fui louvar. Só que quando eu comecei a louvar com os olhos fechados, a moça que estava do meu lado manifestou. E eu lembro que eu estava com a Bíblia velhinha. Quem quiser me dar uma Bíblia, gente, fica à vontade. Tava com a Bíblia velhinha, mas isso tem anos. É que a minha Bíblia agora também já tá bem desgastada, de tanto abrir, fechar, né? Eu já tô com essa Bíblia já há uns 5 anos, ela tanto abrir e fechar, ela já tá desgastada. Eu tava com uma outra Bíblia, que era até da minha mãe. Quando o demônio manifestou, bateu na Bíblia e foi folha para tudo quanto é lado. E eu me abaixei para pegar. E quando eu me abaixei, que eu a vi caída, eu abaixei, botei a mão nela e eu comecei a orar. E quando eu comecei a orar, eu já comecei a falar em línguas. Eu não falo em línguas como a maioria das pessoas. Gente, eu não sei explicar isso, mas eu não falo em línguas quando eu quero falar. A minha boca simplesmente se abre e eu começo a falar, né? E tem vezes que eu simplesmente quero parar e eu não consigo. E Deus fala que eu estou profetizando. Então, eu só consigo parar quando a profecia que está sendo falada, ela se cumpre, ela fala, né? Ela se acaba, aí eu consigo parar, né? E ali eu comecei a falar em línguas e botei a mão nela e eu repreendi aquele demônio. E quando eu estava levantando, eu estendi minha mão para ela e a levantei. Quando eu estava lá fora, ela não lembrou de eu ter orado ela. Ela veio falando comigo, ela veio falando, Márcia, você viu, você viu que não sei o que, tal. E eu ouvindo ela falar, ela falou assim, eu só vi quando aquele anjo enorme se abaixou, me pegou pela mão e levantou. E na hora eu falei, não, foi eu. Ela, não, foi um anjo. E aí eu lembrei do que estava sendo falado. E eu entendi, queridos, dentro de tudo isso que está acontecendo, sim, para finalizar. Eu estava dentro da minha igreja na época, era o CREA, e eu fui e brinquei, eu oro brincando o tempo todo, eu falei assim, vem cá, todo mundo fala que tem um anjo, todo mundo fala que tá vendo um anjo do meu lado. Na verdade não é todo mundo, né? 2 ou 3 pessoas, mas eu brincando, orando assim, todo mundo fala que vê um anjo do meu lado. Qual o teu nome? Quando eu falei assim, qual o teu nome? Eu escutei no meu ouvido direito uma voz firme. Gabriel. Quando eu escutei Gabriel, comecei a falar em línguas e eu não conseguia parar. E eu comecei a me movimentar na igreja, como eu sentia como se eu estivesse realmente voando, porque era muito rápido. Eu fui tocando nas pessoas, as pessoas caindo arrebatadas, né? E outras girando, outras baixando, umas começaram a falar em línguas, outras caíam falando em línguas. Eu vi ali as pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo através do toque, da unção de Deus na minha vida e Deus usando o toque das minhas mãos. Deus precisava de mim? Não. Mas Deus queria me usar. Eu sou louca por esse Jesus que resolve usar o pó. Deus não precisa de nós, queridos. Nós somos o pó da terra. Deus não precisa do pó. Mas Deus quer usar o pó. E eu era o pó. E aí, esses dias eu falei assim, Deus, primeiro, eu não idolatro anjo. Mas eu entendi que Deus enviou um anjo para junto comigo, porque quando a minha filha estava internada, eu vi muitos técnicos de enfermagem ruins, gente, igual o capeta. E eu orando, eu falei, Senhor, como essas pessoas podem ser tão ruim, trabalhar em hospital com vida e ser tão ruim. Aí quando eu orei ao Senhor, Deus enviou uma menina da pediatria. A menina, ela veio, os braços da minha filha Stephanie estavam todos roxos. E ela virou e falou assim, menina, o que estão fazendo aqui contigo? Aí ela foi, olhou, aí falou assim, olha, esse equipo aqui, ele ainda vai vencer amanhã. Fica 3 dias. Ele tá direitinho. Amanhã vão vir e vão tirar. Se você quiser, eu tiro hoje, né? Aí vai ficar 3 dias, que aí eu vou botar a data. E senão vão vir amanhã. E ali ela falou e a gente permitiu que ela tirasse. E a Stephanie ficou até nervosa. Ela falou assim, Stephanie, fica tranquila. Eu só vou te furar quando eu tiver certeza que achei a veia. Quando ela falou, acabou, a Stephanie levou um susto. A Stephanie não é de falar, falou, acabou? Aí ela riu e falou, sim, acabou. Eu já coloquei, meu sonho é ser assim, né? Meu sonho é ser assim, gente. Eu tô ainda, punção ainda, eu não pulsiono ninguém por puro nervoso. Mas eu tô estudando para ser melhor,
A melhor. Se der para ser a melhor, eu quero ser. Nisso aqui eu quero ser. E aí, quando ela fez isso e ela botou a data, e ela falou, Stephanie, eu vou folgar hoje. Ela tinha até falado, eu vou folgar hoje, então não tem como eu fazer amanhã. Tem que fazer hoje. Aí daqui a 3 dias eu venho e vou ficar trocando. Porque os braços da minha filha Stephanie estavam roxos, porque estavam perdendo as veias. Não é nem que a pessoa faça por mal, é que a pessoa não aprendeu direito, então é complicado. E essa menina, ela passou aí toda em 3 dias para trocar. E ali Deus me falou que nós, seres humanos, somos anjos do Senhor também. E que o diabo tem pessoas que trabalham para ele que são como anjos de Satanás também. Então hoje eu, Márcia, decido ser um anjo do Senhor. Então quando eu sei que Deus enviou um anjo para junto comigo, 2 anos de estar propagando o evangelho, estar levando, então eu fui, mas esses dias eu questionei, eu falei, Senhor, vai ficar só que eu falei com a minha família, a minha irmã, não, tá fazendo homenagem ao meu pai que morreu, não. Eu falei com Deus, eu falei, Deus, vai ficar só Sara, Joana Sara, né, e o sobrenome. Aí quando eu falei isso, veio uma missionária, meu filho Júnior, fez uma reunião aqui, e uma missionária, ela virou para minha amiga, que é estéril, e ela falou, você tá grávida? Aí eu comecei a rir, porque eu já tinha falado para essa minha amiga, você vai engravidar, você vai ter um filho. Eu falei para ela, não sei como você vai engravidar, que minha gravidez, aí eu falei, pelo processo de adoção. Minha gravidez espiritualmente foi, a minha barriga veio pelo processo de adoção. Não sei como você vai engravidar, mas Deus me mostra você com filho, né? Deus me mostra você com filho. E aí essa missionária veio, virou para ela e falou assim, você tá grávida? Aí eu comecei a rir. Aí a missionária foi, falou, não. Aí ela falou, não. Ela, não, porque Deus me mostra você grávida. Aí eu comecei a rir. Mas só que quando eu tava rindo, ela virou pra mim, eu já tinha falado, Deus, o que o senhor acha? Bota ou não bota o Gabriel? Ela virou pra mim e ela falou, eu vejo do seu lado um anjo. E aí o nome da minha filha vai ser Joana Sara Gabriele. Porque Deus enviou um anjo para junto comigo andarmos em 2. Eu nunca estou sozinho. Deus falou que é bom que ande em dois, mas muitas vezes, quando eu vou fazer visita no lar, eu fico procurando alguém, pô, vamos comigo, vamos comigo. Às vezes a pessoa está trabalhando, às vezes ela está estudando, mas a maioria que eu chamo está em casa, mas não quer fazer uma visita no lar, não quer fazer um evangelismo, né? A Stephanie chegou a falar, mãe, já parou para pensar que talvez seja um mistério de Deus você andar só você, sozinha, só você e Deus? E hoje eu entendo como é para andar em dois, Deus enviou, já que o ser humano na terra, eu falo, vamos ali, vamos fazer uma visita, vamos ali fazer uma oração comigo, vamos ali que Deus está mandando eu evangelizar ali e a pessoa não quer ir comigo, então Deus enviou um anjo, então eu não estou sozinha, estou sempre andando em dois. E aí tá minha filha, Joana Sara Gabriele. Peço que, foi falado aqui hoje, tratem a minha filha da mesma maneira que tratam a Stephanie, o Júnior e a Diana, tratem a Joana. Quero o mesmo tratamento, o mesmo respeito, o mesmo carinho. É a minha filha. Tratem ela. E outra coisa, ela é um presente de Deus. Hoje eu ouvi de uma pessoa, você não tem que ficar adotando porque tem pena dessas crianças. Opa, opa, opa. Eu perdi as contas, eu não sei se é sério, não sei se é 20, eu não sei mais, mas é muito, é em torno assim de 1.000, milhões, sei lá, não vou falar um número aqui, mas eu lembro que quando a assistente social falou a quantidade de pessoas que estão na fila de espera de adoção, é muita gente na fila de espera de adoção para adotar uma criança. Então, Joana não é uma pobre coitada. Joana é alguém que tem sei lá quantos milhares e milhares de pessoas querendo Joana, mas Deus resolveu me dar Joana.
Podia ter adotado uns de 10, 12? Podia. Mas Deus conhece o coração do meu marido. Tudo bem, de 10, 12 ele ia tratar com o mesmo amor, com o mesmo carinho. Mas o sonho do João era ter um bebê. E Deus fez com o João o que ele fez com Ana. Concedeu o desejo do seu coração. Então, beijo na alma. Fui.